continuidade aqui nossa aula sobre triângulos, né? Hoje a gente vai ver essa parte que envolve triângulos, né? Antes a gente vai fazer a correção da aula anterior, né? Ver como foi que ficou as respostas de vocês aí. Vamos aqui. Temos aqui, ó. Responda essas questões. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas x e y. Não estou falando de ângulos suplementares, então estou falando de ângulos que medem 180 graus, juntando eles. Então vamos lá. Eu tenho y aqui e 100 aqui. Então juntando os dois é para dar 180. Se eu tenho 100 aqui, o y vai ser o quê? Vai ser 80. E aqui, juntando o x com 50, eu vou ter 180 também. Então, se aqui é 50, o x vai ser o quê? Vai ser 130. Né? Então, essa é a primeira, né? Suplementares. Determine a medida do complemento de um ângulo de... Complemento são quando os dois ângulos se juntam, dá 90 graus. Então, na letra A eu tenho 66 graus. Então, para 96 vai ficar o quê? Faltando 24. Então, complemento de 66 é 24. Complemento de 74. Para 90 vai faltar o quê? 16. O complemento de 22 graus, para 90 vai faltar 68 graus. O complemento de 47 graus, para 90, 43 graus. Determine a medida do suplemento de um ângulo de suplemento, medidas de 180 graus. Medindo eles, vai dar 180 graus. Então, se o suplemento de 78 para 180 vai faltar 102. O suplemento de 67 graus para 180, 113 graus. Na letra C, o suplemento de 135 graus vai faltar o quê? 45 graus. E o suplemento de 139, 41 graus. Questão 9, observe a figura e dê as seguintes e dê as medidas x e y de cada. Então aqui envolve suplemento e oposto pelo vértice, como a gente viu nos exemplos. Então nós temos aqui, ó, 80, o que é oposto pelo vértice dele é o x. Então, 80, então o x vai ser 80 também. Então, pegando aqui o y e juntando o 80 com o y, eu vou ter suplemento. Então, o 80, suplemento de 80 vai ser o que? 100. E o outro y é oposto pelo vértice, vai ser 100 também. Na figura abaixo, calcula as medidas x e y e z indicada. Parecido com a anterior. Vou pegar pelo oposto pelo vértice aqui o y. Isso aqui é 40, o y vai ser 40. E fazer o suplemento aqui de 40x, né, para dar 180 os dois. Esse aqui é 40, para 180 vai faltar o quê? Vai faltar 140. E esse aqui é 140 e embaixo também vai ser 140. Então, o Z vai ser 140. Então, essa foi a correção da aula. Então, vamos continuar com a nossa aula de hoje. Falando sobre o quê? Falando sobre triângulos. O que é que a gente vai ver sobre triângulo? Vamos ver os elementos do triângulo e sua classificação. Né? E sua classificação. Nesse segundo ponto aqui, eu vou colocar aqui ele maior, fica melhor. Os elementos de um triângulo. Os elementos de um triângulo são o quê? São vértices, são os lados, os ângulos internos e os ângulos externos. O que são os vértices? São os pontos onde se encontram duas linhas. Ó. Aqui eu tenho o vértice A, tenho o vértice B aqui e tenho o vértice C aqui. Ó. O que são os lados? Né? São os segmentos de reta que unem, né, os dois pontos. Eu tenho o segmento de reta A até B. Aqui, ó, marcado com essa setazinha de em cima. Tem o BC, aqui ele marcado com a seta assim em cima, segmento de reta. E AC. Temos aqui, ó, BC. Então aqui, AB, BC e AC. Temos também os ângulos internos, que essa parte de dentro, ó, pela letra A, com esse símbolo de circunflexo em cima, o A, o B e o C. E os ângulos externos, que são esses que estão fora aqui, ó, o C
o A e o B. Então esses são os elementos de um triângulo. Dando continuidade, vamos ver aqui a classificação do triângulo. Classificação do triângulo. Então, a classificação do triângulo tem duas medidas, quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, quanto aos lados, aqui, ó, eu tenho o triângulo equilátero, o isósceles e tenho o escaleno. O equilátero é quando os três lados têm medidas iguais. Esse aqui mais um pouco, fica melhor. Os três lados têm medidas iguais, ó. Todos são de mesma medida. Então, isso é chamado de triângulo equilátero. E o isósceles é quando os dois lados têm medidas iguais. Só dois lados. Ó, só tenho esse aqui e esse outro aqui. Está até marcado por esses símbolos aqui que são iguais. O de baixo é diferente. O escaleno, quando os três lados são diferentes. Então, eu tenho até a figura aqui embaixo dele aqui. Ó. Observe aqui. Ó. Os três lados são todos diferentes. Então, equilátero, os três lados iguais, o isósceles, dois lados iguais, e o escaleno, os três lados diferentes. Aqui é a classificação de medidas quanto aos lados. Vamos agora à classificação dos triângulos em relação aos ângulos. Observe que eles terminam em ângulo no final. Acutângulo, obtusângulo e retângulo. O acutângulo, quando os três ângulos internos são menores que 90 graus, são chamados ângulos agudos, ó, são menores do que 90 graus. Então, são chamados acutângulo. E o obtusângulo é quando um dos ângulos internos é obtuso, ou seja, é maior do que 90. Maior do que 90, veio aquele bem aberto, e menor do que 180. Vamos imaginar que uma linha aqui, ó, essa linha aqui subindo aqui, ó, seria 90, e aqui essa continuação aqui seria 180. Então ele nem está nessa de 90, ele abriu, ó. Então um obtuso. E temos também o retângulo. O que é o retângulo? O retângulo é quando um dos ângulos internos é reto, ó. Observe, o ângulo reto, ou seja, 90 graus. Então é chamado de retângulo. Então, esses foram os elementos e sua classificação. Os elementos e sua classificação. Então, vamos aqui para a nossa atividade de hoje. Qual é a nossa atividade de hoje? Vamos pegar ela aqui. O que vocês vão fazer aí? Atividade 4, estou até numerando ela, aquela anterior foi a 3, essa aqui é a 4. Matemática. Vamos ver, eu vou ler aqui com vocês aqui. Ó. Escreva o nome do triângulo que possui três lados iguais. Você vai olhar, vamos relembrar qual é o triângulo que possui três lados iguais. Você vai escrever o nome dele aqui. Ó. Na 2, qual triângulo possui um ângulo obtuso? Como é o nome dele, Você vai colocar qual é esse triângulo que possui um ângulo obtuso. Na 3, escreva o nome do triângulo que possui um ângulo reto. Vamos continuando aqui. Classifique os triângulos em equilátero, isósceles ou escaleno. Você vai observar aqui na letra A, esse triângulo aqui, ele é o quê? Se ele é equilátero, isósceles ou escaleno. Você vai observar o formato dele. Vai observar os lados dele aqui. Observe que eu tenho dois tracinhos. Aqui eu tenho um tracinho. Um tracinho, dois tracinhos. E esse aqui é maior. São três lados diferentes aqui. Nesse outro aqui, na letra B. Tem um tracinho aqui, dois aqui, três aqui também. Como é dois tracinhos, para vocês visualizar melhor. E aqui, os três lados iguais. Você vai colocar o nome dele. Esse de baixo,
Mesmo jeito, na letra F. 1, 2, 3. Os riscos que tem. Esse da letra E, eu tenho. Todos é 1. Um aqui, um aqui, um aqui. E na letra F eu tenho 2. Esse e esse aqui são iguais. Esse aqui é diferente. Então, por essas informações já dá para você ver. Vamos aqui. Questão 5. Classifica os triângulos em acutângulo, obtusângulo ou retângulo. Observa os ângulos deles aí, ó. Essa letra A. Observa, tem um símbolozinho aqui que vai dizer que triângulo é esse. Né? Observe a letra B, os ângulos menores que 90 graus. Observe que esse aqui tem um ângulo obtuso. Esse aqui tem outro ângulo obtuso também. Esse tem um ângulo reto, olha. Esse aqui tem ângulos menores que 90 graus. Pronto, você vai observar essas informações, todas elas aí, vai responder essa pequena atividade aí. Então vamos até a próxima aula. Próxima aula a gente corrige e vamos na sequência.